Olá, olá, graça e paz, boa noite, tudo bem? Estamos começando a nossa oração da noite com mais uma passagem bíblica, né, que nos mostra cada dia mais que quanto mais nós lemos ela, a palavra, a Bíblia, o nosso manual de instrução, muito mais vamos aprender e vamos estar conhecendo os personagens bíblicos também e quais foram os seus relatos, as suas passagens e o que aconteceu com ele, que também tem acontecido com nós nos dias de hoje. Então, nada que está acontecendo hoje já não é coisa que já vem acontecendo há milhões de anos. E se nós nos atentarmos o que eles passaram e como que eles resolveram aquela situação, com certeza nós também iremos passar pelos problemas muito menos, com menos aflições, com menos ansiedade, com muito menos preocupações. Que a maioria das preocupações, ela vem do quê? Do pensamento, e pensa, e eu quero, eu vou resolver e tal, tal, mas não vão para a escritura do jeito que deveria ir. Então, eu ser sincera para você, é um prazer eu estar aqui com vocês nessa noite e quero desde já agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos colocou diante dele. Estamos de pé, porque Ele nos concedeu essa graça. Nós estamos vivos e nós estamos respirando, porque Ele nos concedeu que esse dia fosse nosso. O dia de amanhã pertence a Deus, mas o de hoje vamos vivê-los da melhor forma possível. Amém? Meu nome é Lando Oliveira e eu estou aqui para fazer a oração da noite e nós temos também a oração da manhã. Não perca, porque nós estamos em 7 dias do perdão e temos a oração do perdão também. Se você precisar de uma ajuda, vai na oração do perdão que você vai ver o que é certo e o que é errado. Vai na oração e você vai descobrir o peso pesado, você vai tirar esse fardo de sobre você e vai simplesmente descansar no Senhor. Né? Então a gente começamos a falar sobre, a gente já fizemos a oração do perdão. E olha, eu vou te falar, o que acontecer, não se preocupe. O que acontecer é surreal. Eu vou vir contar esse testemunho. É surreal o que acontece quando você se liberta de muitas mágoas, tristezas, rancores. É surreal. Você não tem noção da paz que dá dentro da gente. É uma paz que não tem preço. Então, se você está travada nesse negócio de não vou perdoar, nessa situação, eu não perdoo, não vou perdoar, eu vou morrer, não vou perdoar, qual é melhor? É a sua saúde, a sua paz interior ou o não perdoar? Uma palavra pequenininha, mas que dá um grande peso, muito pesado. É uma tora essa palavra, né? Então, eu quero dizer para você que o peso da palavra não perdoo é muito pesada, mas quando você perdoa, se torna uma pena, você se torna uma pena, de tão leve, tão surreal que é maravilhoso demais, né? Então, hoje nessa oração da noite, nós vamos estar falando sobre Asaf. Asaf foi um músico e cantor no levita que escreveu o Salmo 78. A gente vamos estar falando sobre um pedacinho do Salmo 78. E ele também escreveu outros salmos. Então, Asaf foi um levita, mas eu creio que no Salmo 78, chama o Salmo Histórico. Ele está falando vários relatos que passaram através da Bíblia. Muitas passagens bíblicas e muitas palavras que ele vem dito que me chamou muita atenção. É onde que eu disse no começo desse vídeo. Nós não nos atentamos a ler a Bíblia com calma e paciência. Nós temos que degustá-la como uma comida que vai nos ajudar a nos libertar. É essa que é a verdadeira palavra, né? Nós estamos aqui para quê? Para libertar, para ser liberta. A palavra, a libertação vem através do ouvir. Ouvir a palavra, você é liberto. Então, é por isso que nós estamos aqui neste canal, para a libertação da escravidão do povo de Deus, né? É muito pesado também, mas não é impossível. A libertação do povo de Deus, a libertação do povo de Deus do Egito foi com José. E agora Deus tem me levantado para que essa libertação por ouvir. Você vai ouvir a minha oração e você vai ser libertado. Foi eu que fiz? Não.
Foi o Todo-Poderoso que me instrui a cada dia, ele me dá uma palavra que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então, assim, é instrução vinda do alto. Porque na palavra diz que é ele que derrama o Espírito Santo sobre nós. Então, eu creio que ele tem derramado o Espírito Santo, ele tem colocado dentro de mim para que eu viesse até aqui. Porque se eu for falar para você que eu estava com medo, depois de ano gravando, eu tive medo das câmeras, eu tive que entrar em muita oração, eu tive que, sim, sabe, que fazer muitas perguntas, esperar respostas, eu tive que ler muito, e até que eu cheguei na conclusão que eu estava pronta e preparada para voltar a fazer as orações. Até então, eu só conseguia fazer a oração da manhã, que eu não conseguia fazer a oração da noite, mas ele me deu a luz, a permissão de eu voltar, e eu voltei no mesmo dia, eu consegui gravar as duas. Então, a libertação, ela vem por ouvir, e eu estava ouvindo uma pregação da pastora, eu estava ouvindo louvores, e foi por isso que eu estou aqui hoje. Amém? Então, aqui no Salmo 78, está falando salmo histórico. E aqui diz muito bem: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras da minha boca, as palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Eita glória! É muito poder demais, né? E aqui também fala que não as encobriremos aos seus filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. É muito forte, gente. É muito forte. E não fosse como teus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e as maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhe de beber como de grande abismo, faz sair fonte da rocha e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para os seus apetites. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a rocha e a água correram delas. Rebelaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, e ainda que mandaram as altas nuvens e abriu as portas do céu. Quantos testemunhos o povo de Deus viu e ainda viraram as costas de Deus naquela época que não tinha o que tem hoje.
internet, celular, tablet, computador, o povo já virava as costas para Deus. E agora, né? Eu não vou ler inteiro porque ele é muito comprido, mas eu vou estar lendo aqui, ó. E choveram sobre eles o maná, para comerem e lhe deram de trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez ventar o vento do oriente no céu e o trouxe do sul com a sua força. Misericórdia. E choveu sobre eles carne, como pó, e aves do céu, e aves de asa como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraiar, ao redor da sua habitação. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo, e não refrearam o seu apetite. Ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Eu vou parar aqui. É um salmo muito forte. Desde o começo da criação do mundo, Deus tem vindo com seus testemunhos. Ele vem dizendo que ele liberta a partir do momento que você se permite se libertar. Ele tem dito que ele vai trazer o maná do céu para você, mas você quer pedir emprestado. Ele tem dito que ele vai abrir portas, mas você quer ficar ainda presa a alguém por emprego, uma coisa ou outra. Porque a pessoa arruma um serviço, depois ela fica, né, presa naquela pessoa o resto da vida, que a pessoa fica chantageando. Mas quando eu arrumei o serviço pro seu filho, então você tem que fazer isso de graça para mim. Quando eu fiz isso, então, sabe, fica aquela troca. Sendo que ele falou que é para confiar somente nele. Somente nele é para a gente confiar. Ele vai mandar. Você viu algum passarinho trabalhar de médico, de pedreiro, de servente, de alguma coisa? Você nunca viu. E eles não deixam de levar o alimento para os seus filhos. Deus, ele não desampara. Gente, eu falo que o maior testemunho que eu sinto para mim é quando os pais dos bichos, eles entram na arca. E como cada um foi para o seu lugar, o mais pequeno foi para o seu celeiro. A girafa, ela foi para o lugar mais alto. A cobra foi rastejada. Nenhum bicho atacou outro bicho, gente do céu. Aonde que Noé, ele arrumou comida, 40 dias, 40 noites, para dar almoço e janta para esses bichos. Gente, como que aconteceu aquilo? O que que Deus mandou ele fazer a arca, mas Deus não mandou ele fazer plantações e plantações para 40 dias, para colher a comida para cada tipo de espécie? Por que que o leão não matou os outros bichos que estavam lá e comeu todo mundo? Por que que a onça não comeu? Por que que o macaco não judiou dos outros bichos? Gente, vamos se colocar, vamos ser ordeiros dentro de nós. Vamos estar com a ordem estabelecida dentro de nós do que é certo e o que é errado. E não fazer errado e não prejudicar o próximo. Não, sabe assim? As pessoas são muito maldosas. Aqui está falando que as pessoas perversas, que Deus estava mandando maná do céu, estava dividindo, Deus não tirou a vida deles. Mas não é que Deus matou a pessoa, é porque a ira de Deus foi grande. Porque ele está fazendo, ele está dando, a pessoa está murmurando. A pessoa ainda está murmurando. Está murmurando por quê? O que está te faltando? Se você tem tudo e você está reclamando. Se você tem tudo e você não está bom. O que está acontecendo? Vamos colocar isso para fora. Vamos ser sinceros com Deus. Vamos entrar para o quarto e vamos fazer nossa oração. Entra no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Se você errou, pede perdão. Fala, Deus, eu errei. Eu errei, Deus. Eu assumo que eu errei. Que a sua pena será menor. Eu errei. Mas eu quero regenerar, eu quero parar com isso. Mas não. Aqui junta famílias e vão fazer um mal para o outro. É uma geração incrédula. E aqui fala também no início que é nosso dever de pai
falar da palavra e ensinar os nossos filhos a falar para os filhos dele sobre que Deus é a esperança. As boas novas, nós temos o dever, a obrigação de falar, já que nossos pais não foram ensinados. Mas aqui tem muita gente nesse vídeo, que as que está ouvindo, que as famílias, tudo já é 100 anos de igreja. Tem famílias que eu conheço, gente, que tem, as matriarcas já tem 80 anos de igreja, tem 50 anos de igreja. Não é coisa da agora, isso é coisa de muito tempo atrás. Na minha época, minha avó já era filha de Maria, minha mãe era filha de Maria. E aí? Elas passaram o bordão para mim? Elas me ensinaram que era ser filha de Maria? Não, mas a minha avó, ela me ensinou. Eu fiz crisma, catequese, eu fiz tudo que elas da igreja católica, eu fiz tudo. Porque tinha que fazer na época. Quem não queria fazer ia lá embora, não fazia, tapeava. Mas eu sei sobre aquele assunto, eu sei tudo aquele assunto. Se eu tiver que conversar com uma pessoa católica, eu sei conversar. Por quê? Porque eu sei, nós estudamos a mesma palavra. Eu sempre vi minha avó lendo o texto 3 horas da manhã. Eu ficava olhando. Ela nunca me chamou para orar junto com ela. Ela nunca me ensinou. E eu sempre levei meus filhos para a igreja e sempre mostrei para eles. E quando nós voltava, tinha alguma coisa para nós comer. Então, minha filha presenciou milagres na minha vida sem eu ir para a igreja, porque eu via ela orar. Então, eu também orava. Antigamente, a gente fazia por ver. Hoje, você está pegando na mão, você está levando, está ensinando, está tudo. Não quer aprender. Geração incrédula, como está escrito aqui. É a geração que não reagiu ao seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. É muito forte, gente, o que está acontecendo. E ninguém está se atentando sobre isso. Ninguém quer saber, ninguém quer... Ai, não toca no assunto. Ensinar seu filho a louvar a Deus é agradecer independente de qualquer religião. Vamos orar. Está acontecendo um problema dentro de casa, reúne todo mundo, o pai, a mãe, os filhos, vamos todo mundo orar, cada um faz um propósito, todo mundo faz um propósito, e vamos todo mundo orar. Mas ninguém quer. A mãe vai contar, reúne a família, vai contar. A família tudo vira assim, todo mundo de mal. Aí os filhos espalham tudo na escola. Aí não sei o quê. A vida da mãe fica exposta. A vida da mãe fica exposta. Aquela família fica na boca das outras pessoas, porque todo mundo sabe o que acontece na casa delas. E ninguém vai lá orar para resolver. E a Bíblia diz bem claro, a Bíblia não manda chamar vizinho para ir para dentro de casa. Tem passagens bíblicas que Jesus, quando chega na casa por orar, manda mandar todo mundo embora da casa. Porque só está atrapalhando. Por si que uma pessoa lê isso, não entende. Aí por isso que a pessoa está vendo uma pregação do pastor na igreja e ele fala o que aconteceu. Olha, Jesus chegou lá para fazer oração e o povo tudo começou a falar que já tinha morrido a Talita, e a Talita não tinha morrido, a Talita simplesmente estava dormindo. Mas Jesus só conseguiu fazer a obra ali quando mandou as pessoas que estavam murmurando, falando que ela estava morta, sair de dentro de casa. Então, quer dizer que não é para só a família que é para ficar dentro de casa orando. É uma coisa muito surreal, mas você já fez uma experiência de 30 dias de oração? Já fez uma experiência de 30 dias de oração ali, fervorosa? Eu e a minha casa tá orar, vamos todo mundo orar antes de dormir. Vai todo mundo levantar mais cedo, vamos orar. Você já viu o resultado do poder de uma oração de uma mãe com um filho? Eu vou vir fazer as orações poderosas da mãe para os filhos. É um ensinamento. A gente colhe resultados nos lugares que você menos imagina. Mas vamos profetizar a palavra. Leia o Salmo 78 em casa. E você leia e reflita. E aqui que você não souber, você cata um dicionário, um caderno, você escreve, depois você lê de novo e coloca as palavras que estavam escritas lá. Foi assim que eu aprendi a entender e interpretar a Bíblia. Foi assim que eu fui ensinada quando eu fazia seminários, quando eu fazia curso de teologia. Foi assim que a gente é ensinado. Ninguém é jogado fora e ninguém está para não aprender. Mas refletir a Bíblia.
e entendê-la e praticá-la é nosso dever e obrigação. Independente de qualquer religião. Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando aqui sobre Deus, sobre Jesus e sobre a palavra, sobre a Bíblia. Porque a maioria dos acidentes que tem Bíblia dentro dos carros não queima. A Bíblia, ela é sagrada. Ela não queima. Ela não queima no meio de um fogo. Um avião cai, queima, explode tudo. A Bíblia não queima. É relatos. É só você procurar na internet que são relatos. Se ela não queima, gente, é porque é para ler. É para a gente refletir sobre ela. E eu vou fazer uma oração nesse exato momento, pedindo para que Deus venha abrir a nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, e tirar o tampão do ouvido e também libertar o nosso coração. A boca fala que o coração está cheio, então vamos pôr para fora tudo que está aí dentro e vamos nos aliviar. É nosso dever e obrigação aliviar-se, para que a palavra venha a ser plantada. Ninguém te passa para trás, ninguém te tapeia. Ninguém vai te passar para trás. Por quê? Porque você entendeu o manual de instrução. Aqui fala bem claro, né? Sobre as leis, não der ouvidos, né? As palavras da minha boca. Abri a minha boca em uma parábola. Eu falei enigmas da antiguidade. Ele vai falar e você vai falar, captei. É isso, é assim que resolve, é assim que Deus faz. Deus é muito simples demais, gente. Deus é muito, ele é puro, puro, puro de verdade. Então você só não vai entender se você não quiser. E eu quero dizer para você compartilhar essa playlist com o máximo de pessoas que vocês puderem. Que assim o YouTube vem entender que esse conteúdo é lindo, é maravilhoso e que está disposto para muitas pessoas. E é libertador também, né? E eu quero dizer para vocês que é muita gratidão mesmo ter vocês comigo. Porque só Deus sabe de onde foi que eu saí para estar aqui hoje para falar da palavra para vocês. Então eu venho com todo o meu amor e carinho mesmo falar. E feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eis-me aqui diante da sua presença. O meu nome é Irlanda Oliveira, Senhor. E eu estou falando da palavra, porque na sua palavra diz que é pelo ouvir que as pessoas são libertas. Pois eu quero, meu Pai, libertar muitos dos cativos. Eu quero libertar muitas pessoas, meu Pai, da onde elas estão presas. Muitas algemas sejam caídas por terra, Senhor. Para que ela venha entender o que está escrito na sua palavra, Senhor, e venha praticá-las. E venha falar para que isso venha acontecer em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, meu Pai, ela venha fazer parte da vida das pessoas. Que a libertação, que a cura, Senhor, a cura da alma e do espírito, Senhor, ela venha ser presente. As almas estão doentes, os espíritos estão doentes, meu Pai. O corpo está doente porque a falta de perdão está dentro do coração. O problema está dentro do coração, porque a pessoa não aceita as outras pessoas. Elas querem mudar as outras pessoas, mas elas não se aceitam a si próprias. Elas não se aceitam e vê o próprio defeito nas outras pessoas, Senhor. E fica difícil desse jeito, porque como que eu vou mudar uma pessoa se eu nem tenho contato com ela? Como que eu vou mudar o caráter de uma pessoa, Senhor? Que só o Senhor tem poder de fazer isso. Por isso que desde já, aqui com a mão na escritura, Senhor, eu venho te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai enviar anjos aonde as pessoas estão precisando. Essa oração vai ser chegada. Como diz na outra oração, que a minha voz iria chegar a lugares que o meu corpo não ia chegar, meu Pai. Então que esse vídeo ele seja soprado para que mais e mais pessoas sejam libertas em nome do Senhor Jesus. E desde já, Senhor, muito obrigado por tudo. E até aqui, Ebenezer, tem me sustentado, Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz é o que eu desejo a todas nós, em nome de Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus.